Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod, podcast do Portal Amazônia. E hoje nós vamos falar sobre estiagens e cheias extremas, o que revelam os dados e como o território responde. Eu estou aqui com duas convidadas, pesquisadoras, geógrafas, a Doréia Rebelo da Cunha Albuquerque, que possui mestrado e doutorado em Geografia Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professora adjunta na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, atuando principalmente nos seguintes temas: ambiente, erosão, diagnóstico ambiental e geografia física. Também está aqui conosco a Jesuete Pacheco Brandão, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade e geógrafa de formação. Me contem um pouco da trajetória de vocês. O que aliou o estudo da Amazônia com a geografia física na vida de vocês? Boa tarde, Isabelle. Interessante essa pergunta, né? Porque ela vai nos remeter a um processo da nossa carreira, né? O meu mestrado, eu trabalhei na Bacia do Leão. A Bacia do Leão fica no quilômetro mais ou menos entre o 33 e o 35 da M010, que é Manaus de Itacoatiara. E naquele momento, que era acho que 92, naquela época, 1992, a Bacia do Leão, ali aquela área que era a Cachoeira do Leão, já apresentava problemas ambientais, como a expansão de manchas arenosas na Amazônia. E daí a gente percebe que a Amazônia existem muitos depósitos de areia, né? E a Amazônia pode se transformar em um deserto, sem que deixe de cair uma gota de chuva, porque nós temos um problema no solo. Nós temos imensos depósitos de areia recobertos por essa floresta. Então, daí a fragilidade dessa floresta, né? Da floresta amazônica. Você pode ter uma imensa floresta e embaixo ser um solo Mesmo com arenoso. a bacia hidrográfica sendo uma das maiores do mundo. Mesmo com a maior bacia hidrográfica do mundo, porque se você continuar desmatando, você vai acelerar esse processo. Então, o que pode causar é o desmatamento e não a ausência de chuva. É um processo pedogenético, um processo de formação do solo, né? Depois, a minha tese de doutoramento foi na Bacia do Rio Urucu, que marca, no primeiro governo do presidente Lula, o início do ciclo do gás na Amazônia, na cidade de Quari, Amazonas. Então, o rio Urucu estava sofrendo muitos processos erosivos, e aí a gente teve que desenvolver técnicas que são técnicas de sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem o segundo ciclo do gás, que está na área de Silves, o Campo Azulão, e aí temos Itapiranga também, toda aquela área ali que fica mais ou menos entre o médio e baixo Amazonas, Sim. já sofrendo esse impacto da extração de gás. Mas é algo necessário, né? Então, todo esse gás que é retirado do Campo Azulão, ele vai direto para Roraima, para poder abastecer a cidade de Roraima. Então, essa trajetória está sempre unida a essa visão, a essa reflexão crítica da exploração mineral e dos reflexos dos impactos ambientais na Amazônia. Do uso do solo também, né? E você, Jesuete? Oi, Isabelle. Minha trajetória de vida, assim, de vida acadêmica, científica, ela vem... Eu verticalizei e depois horizontalizei essa situação de trabalhar de geografia física, porque enquanto aluno da geografia, os meus projetos de PIBIC, eu sou uma das pioneiras dos PIBICs na UFAM, e os meus PIBICs já vieram na área da geografia física, porque a gente já se preparava como aluno para onde é que a gente vinha, porque a gente olhava para a academia como local de retorno, terminar, trabalhar, fazer pesquisa voltada e ingressar dentro da academia, porque na época tinham muitos professores de fora. E eles iam embora. Então, a gente começava a pensar a formação e permanecer no nosso próprio local, para estudar a nossa região. Então,
quando eu vim para fazer o concurso da universidade, eu já fiz dentro da área de geografia física. E aí segui no ramo. Eu trabalhava com Rio Grande, eu trabalhava com terras caídas. Mas quando cheguei dentro da universidade, a gente se divide para não todo mundo ficar uma mesma área de pesquisa, né, com a mesma temática. Então, a gente acabou que eu acabei saindo do Rio Grande e, como não tinha cientista estudando exclusivamente os igarapés da Amazônia, e isso tinha acabado lá na década de 80, quando o professor Scioli se aposentou, quando os limnologistas estavam se aposentando. Ainda tinha igarapés mais limpos, assim, na cidade, Sim, né? Na região metropolitana. isso. E eles já estão se acabando e eles ainda não foram nem sequer estudar a fisiografia deles. Então, o papel mais é trabalhar essa questão dos igarapés. Ocorre que os igarapés têm uma relação muito grande com o ciclo hidrológico, né? O ciclo das águas. E é justamente aí que a gente entra, porque a gente está na dependência. O igarapé é aquele que o último recebe a água desse ciclo e faz todo o trabalho da recepção dessa água. E água que não pode perder toda. Tem uma função, né? Sim. Quando a gente fala de cheias e estiagens extremas, o que isso quer dizer do aspecto da geografia física? Nossa. Tudo. Tudo, né? Quando se fala de cheia e vazante, para nós, nós somos 22 doutores e doutoras dentro do nosso departamento, mas os nossos trabalhos eles estão totalmente atrelados à relação do nosso bioma amazônico, né? O nosso olhar, quem olha para a unidade do bioma como território, ele olha o território olhando sempre dessa função. A cheia vazante, ela faz parte intrínseca pessoal da gente e dos nossos trabalhos de pesquisa. Porque a gente tem que enxergar isso a partir do outro, que é quem vive muito mais nesse fluxo da cheia e da vazante. Do outro você fala das comunidades. Sim, das comunidades. Então, quando a gente olha para uma pesquisa, todo o trajeto é por causa da cheia e vazante. Vou fazer trabalho de campo. Aí, essa disciplina ela não pode ficar nesse período, ela tem que ficar no período daqui, porque vai estar na época de vazante, a gente não vai poder entrar com barco para fazer o trabalho de campo. Sim. Então, ele fica muito atrelado. Está cheio agora, está cheio. Agora é o momento. Vamos começar um curso lá no Juruá, como nós vamos começar o mestrado lá no Juruá. Aí, Adoréia, a gente tem que planejar para entrar dentro da Resex na área de cheia. Porque quando for na vazante, a gente vai ter dificuldade de fazer Pode trabalho atolar, né? Então, quer dizer, essa é uma relação que é cheia e vazante para a gente influenciar a nossa vida profissional, a nossa vida diária, né? E a vida dos nossos alunos, a vida dos outros pesquisadores e a reação que isso dá para o bioma. Então, isso a gente tem todo o tempo está antenado. O que está acontecendo agora? Por que está chovendo muito? Porque está muito quente. Por que está aquecendo demais aqui dentro? Porque nos outros anos não acontecia. Então, quer dizer, isso é uma relação que faz porque o aluno vai perguntar na sala de aula. Sim. Também, né? Ele, curiosamente, por que tem que ser dessa ele já forma? chega com isso. E qual a relação dessas mudanças com o solo, por exemplo, o solo na Amazônia? O que o período de cheia e seca tem a ver diretamente com o solo? Quando você tem, por exemplo, as cheias, né? Você tem o enriquecimento de um determinado tipo de solo, que é o gleissolo de várzea. É o que eu tinha falado anteriormente, não é? Que esse solo, por exemplo, o solo dos rios de água branca, não é? Eles são solos férteis. Então, eles constituem a unidade de produção da agricultura familiar do ribeirinho. Isso é de extrema importância, não é? Se você vai para solos, por exemplo, de rios de água preta, eles são solos arenosos. Essa relação vazante e cheia é de extrema importância para a fertilização desses ambientes. À medida que o rio sobe e que ele avança em determinadas margens, ele vai fertilizando. Isso ocorre muito nos rios de água branca ou rios de água barrenta. Não ocorre o mesmo para os rios de água preta, é um pouco diferente, mas a gente sabe que a família ribeirinha, ela precisa da agricultura de subsistência dessa unidade que é a várzea. Então, são pessoas, Isabelle, com extremo conhecimento do calendário das águas.
né? A gente que é da geografia lá na UFAM, a gente acaba sendo meio pioneiro, né, em todas essas frentes de trabalho que envolvem os municípios. A gente foi pioneiro em Parintins, agora a gente está sendo praticamente pioneiro na pós-graduação no Médio Juruá. E o nosso calendário para o Médio Juruá tem que ser o calendário das águas. Esse curso só vai funcionar, é um curso de pós-graduação de mestrado, mas ele só vai funcionar durante a cheia. Porque é um rio extremamente meândrico. Então, daqui que você dê a volta por um meandro daquele que é uma curva... São semanas. São semanas de lancha-jato. Deu aproximadamente 40 horas. A minha colega que foi, a Doré, deu quase 40 horas de viagem. Muito inviável, né? Então, né? E aí você tem que pensar na comunidade. Porque essa comunidade que é cliente desse curso da UFAM, ela também precisa de se deslocar de dentro das comunidades. E ela só vai se deslocar se esses caminhos forem os caminhos da água. Não podem ser o caminho da terra, porque aí a distância é muito grande. Desculpa te interromper, agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já continua falando dessa relação com as comunidades. Estamos de volta, a gente estava falando do papel das comunidades nesse curso de pós-graduação que vocês querem inserir. E o que muda na vida dessas pessoas, das comunidades ribeirinhas ou indígenas, com esse ciclo de cheias e estiagens, com o fluxo das águas? Como que a vida dessas pessoas é impactada? É muito importante. Essa é uma pergunta que dá uma impressão que, quando a cheia está chegando, é um desespero para quem é amazônida. Ele não é. Ao contrário, né? É ao contrário. Quando a vazante acontece, ou seja, a várzea ela tem uma crista de restinga, a crista de restinga mais alta, onde dá o limite de uma extrema cheia ou de uma cheia pequena, porque eles marcam isso, vão marcando isso na árvore que está próxima da casa, eles vão marcando no esteio da casa que está ali, então eles marcam tudo isso. Uma metodologia, né? Quase. Exatamente, é uma metodologia deles. Então eles sabem quando a cheia, nós estamos no mês de maio, a água chegou aqui, essa enchente não vai ser grande. Mas nós precisamos dessa cheia. Por que nós precisamos dessa cheia? Porque quando o rio descer, ele vai deixar o que a Doréa falou. Ele vai deixar, em grande parte da planície aluvial, vai deixar o material fértil, vai deixar a argila, o silt, a matéria orgânica de um modo geral, que vai servir para ele fazer o plantio dele, o cultivo de 60, 90 dias, que ele já está projetando ali também quando a cheia chegar. A vazante vai, mas a cheia já está ali, outubro, novembro, dezembro, chegando. E aí ele já tem que ter tirado o milho, a melancia, o feijãozinho, esses cultivos, que são cultivos de 40 a 90 dias. Então, essa é uma relação muito grande. Não era comum isso, mas eu vejo hoje em Parintins que está assim. Quem tem casa na várzea, ele quer hoje a casa, a permanência na várzea. E aí ele marca na terra firme. Porque 50 anos atrás era ao contrário. Ele não fazia questão de ter uma casa na terra firme. Porque a terra firme é longe, é alta, a água quando desce, a água transparente fica mais difícil. O latossolo amarelo é distrófico, né? Tem um grande percentual de areia. Enfim, mesmo nas partes baixas, é muito arenoso. Essa situação. Então, ele precisa da várzea para ele cultivar mais rápido, para produzir mais rápido, porque ele precisa de alimento. Para ele, o excedente para ele trocar com outros alimentos que ele não tem. Então, esse movimento, ele é um movimento normal e natural. Pode ser que esteja ocorrendo essa repetição ou que pessoas que não estavam acostumadas com a várzea e que, por acaso, estão indo para lá, para se inteirar nesse modo de vida, eles entram nesse impacto. É porque eu entrei, quando eu vim da terra firme para dentro da várzea, e me impactei com a primeira cheia grande, eu entrei em desespero. Eu morei 18 anos no Careiro da Várzea.
Então, eu me impactei. Então, quando eu vejo alguém reclamando, eu digo, gente, esse está sofrendo que nem eu sofri quando eu cheguei na base. Porque eu não tinha essa. Depois, Referência, não, né? essa referência. Mas depois eu fui me adaptando do jeito que eles ensinavam. Limpa a casa embaixo, não pode deixar nada aí. Não pode deixar isso, não pode deixar aquilo, porque tem cobra, tem um monte de situações que a gente não pode deixar nada. Então, quer dizer, olha só o ensino Sim. de vida que esse povo tem com essa relação das águas. Cheio e vazante, né? É claro que as mudanças climáticas, elas estão aí e isso deve estar influenciando de uma maneira ou de outra, ou seja, natural, ou seja, antropogenética. Então, E que dados e metodologias a geografia usa para entender melhor esses ciclos? Existem lacunas na ciência para compreender o ciclo das águas? Ou vocês acham que já está avançado? Quais são os dados que são utilizados? Eu penso assim que a lacuna que existe é justamente, do ponto de vista da metodologia científica, a gente pode dizer que não existem lacunas. Por quê? Porque é possível hoje instalar sondas, é possível instalar réguas, não é? É possível fazer previsões meteorológicas. A lacuna está justamente em olhar o social. A lacuna está justamente em os campos da ciência, as universidades, as instituições ouvirem o saber, que é o saber humano, perceberem a importância do conhecimento humano. Se nesse momento aqui nós fizéssemos uma pequena reflexão e a gente tentasse lembrar como foi essa semana, ou como foi a semana passada. Que tipo de nuvens que nós chegamos a ver nos céus? Nuvens de cor escura, nuvens baixas e nuvens muito grandes. Essas chuvas, elas dão sinal de que pode ter granizo ou formação de tornados. Aconteceu um tornado na região de Uarini. Eu creio no sábado ou no domingo. Então, é preciso trazer todo esse conhecimento. Eu dei o exemplo dos profetas do tempo. É preciso trazer esse conhecimento nativo, esse conhecimento ribeirinho, esse conhecimento amazônico, o conhecimento do sertão, o conhecimento do pantaneiro, né? É preciso trazer esse conhecimento e aliar com o conhecimento da ciência, que, Isabelle, sem sombra de dúvida, ocorrerão menos catástrofes. Você vai proteger mais a população, vai ter menos gastos em recuperar e reconstruir cidades. Eu acho que a lacuna está aí. A lacuna ela não está dentro da Na técnica, tecnologia né? e da ciência. Ela está em quando que a ciência vai tentar absorver o conhecimento humano no sentido popular. É isso que eu Você digo. comentou sobre esse Profetas do Tempo, é um projeto? Profetas do Tempo, ele hoje existe em alguns estados do Nordeste, ele existe principalmente no Ceará, através da Universidade Federal do Ceará, através dos órgãos como os Institutos de Meteorologia e Clima, que atuam no Ceará, em função das secas, né? Então, o que são os profetas do tempo? São pessoas capazes, com conhecimento acumulado, com ancestralidades acumuladas, culturalmente acumuladas, em que elas conseguem entender se uma próxima estação vai ser chuvosa, se vai ser fria, se vai ser mais seca, através do canto de um determinado pássaro, através do florescimento de uma determinado tipo de flor ou uma árvore, a frutificação de uma determinada árvore, De como os animais se comportam como os também, animais né? se comportam, exatamente. Então, são pessoas que, pelo cotidiano de vida delas, elas aprenderam a perceber, a ter sensações
sensações climáticas, é isso. Então, eles têm sensações climáticas. Então, essas pessoas hoje reúnem com os institutos de meteorologia e com as universidades, principalmente com a Universidade Federal do Ceará. E a gente tem E que trazer, trocam conhecimento. trocam conhecimento, a gente tem que basicamente. trazer esse conhecimento para cá, para a Amazônia também, essa Exatamente. forma de ver. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e a gente estava falando um pouco sobre o ouvir o lado mais social, né, nessa questão de lacunas científicas. E como é que esse diálogo entre a ciência, o saber local e a experiência comunitária pode ajudar a construir um entendimento maior sobre assuntos como o ciclo da água, enchentes, cheias. Você comentou sobre o Profetas do Tempo. Existem outros exemplos aqui na região amazônica? A gente tem exemplos assim, com essa situação, mas, por exemplo, quem trabalha No campo, né? a gente trabalha, por exemplo, nessa relação. Por exemplo, eu trabalho com comunidades tradicionais, mas tem colegas que trabalham com o povo originário, né? E outros trabalham com outros viés, Grupos, né? de viés tradicionais, como o ribeirinho, né? Eu não trabalho com ribeirinho, eu trabalho com o agricultor familiar tradicional de assentamento agrário, por exemplo. Então, a gente trabalha a parte, para a gente fazer um trabalho de fisiografia fluvial, por exemplo, que é um aspecto físico, no passado a gente ia lá e quantificava. Hoje, para a gente fazer sobre isso aqui, a gente tem sempre uma relação com a comunidade e trabalha de forma participativa com esse retorno. Então, nós vamos levar o nosso conhecimento, nós estamos precisando entender aquele ambiente fluvial, mas a gente precisa que eles estejam com a gente para fazer o repasse, de a gente dialogar o empírico dele com o científico que a gente está levando. E qual é o papel das universidades nisso? De que forma que ela impacta e conecta esses dois pontos? É fundamental, né? Sim. Como que a universidade ajuda nisso? Vocês estavam falando sobre o programa de É, pós-graduação de vocês. essa pode ser uma barreira Um bem desafio, grande, né? É um um desafio. desafio, porque às vezes não tem recurso para a gente ir, mas a gente conta com os que têm, que são principais, as visitas de campo ou as práticas de campo. E aí essas práticas de campo, elas saem, reúne todos os professores que está naquele semestre e vai ou por terra, de ônibus, e aí sai para fazer esse trabalho de campo e vão todos os professores daquele semestre junto com os alunos, 2 ou 3 ônibus. Então vão parando. Vão todos, E a gente né? trabalha de forma coletiva. Tem o trabalho no fluvial. Então embarca-se todos os alunos, o barco se transforma em sala de aula, e aí a gente vai fazer o trabalho Coletas no Rio, você diz. no Rio e parando entendi. nas comunidades. Então, a gente para nas comunidades e lá naquela comunidade a gente vai receber a aula deles, das lideranças comunitárias que vão trabalhar com eles para entender o nosso diálogo com eles, entre a ciência e entre o empírico, que não deixe de ser a ciência de base, que eu chamo. E vocês estão com a ciência de base e nós só temos que relatar e transformar isso no método, que é o que a academia faz, né? Pegar todo o empirismo e trabalhar o método, as metodologias, as técnicas que a gente vai daí poder usar em outros locais e disseminar esse E tipo ao de... longo dessas aulas, no barco, quando as pessoas vão de ônibus, nessas pesquisas de campo, que tipo de pesquisas são desenvolvidas relacionadas à geografia física? Que material que A é gente desenvolvido? é assim, né? A nossa intenção é a gente trabalha assim diretamente na educação, no ensino. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho comunitário, é preciso que você identifique quais são os indivíduos que você vai colocar na liderança. Então, geralmente são professores, são líderes comunitários, né? Essas pessoas, elas vão aprender sobre a importância e de que forma é possível entender como se comporta a cor do solo. A cor do solo ela é um indicativo se há material orgânico ou não, né? Essas pessoas vão entender como que se comporta o tempo. A NASA ela já produziu um manual que já tem mais de uma década que chama Observadores do Clima. Então,
quando você vê, por exemplo, esses tornados que acontecem nos Estados Unidos, muitas pessoas já sabem, já são capacitadas e formadas para Treinamento, né? entender através dos professores. Então, esse manual também está disponível online na internet há mais de uma década. Isso é um impacto positivo sobre essas pessoas. Então, quando a gente trabalha com professores, a gente trabalha no sentido dele ser o multiplicador. Olha, como é que esse solo aqui pode se comportar, como essas condições climáticas, como é que você pode se orientar no espaço, né? Então, são detalhes que a gente vai tentando conduzir à medida em que a gente identifica os problemas na comunidade. Sim. E, a partir desses problemas, a gente vai construindo formas de tentar capacitar esses indivíduos que são chamados, por exemplo, lideranças. Eu participei de um projeto do CT Hidro em Balbina. Então, nós sabíamos que, em um momento ou outro, as pessoas vão precisar lidar com o processo de vazante ou cheia do lago. Pode chegar um momento em que o lago de Balbina, você precise descer um pouco o nível da água. Então, essas pessoas, elas precisam estar orientadas e capacitadas, por exemplo, a ler uma régua, a saber circular entre ambientes que podem ficar mais secos ou mais cheios, que tipo de cultivo elas vão executar, elas vão se planejar para encurtar as distâncias e o tempo entre a produção, a entrega da produção e a distribuição dessa produção. Sim. Então, à medida que você vai identificando essa problemática, você vai tentando, vamos dizer, mitigar esses problemas através dos ensinamentos. E essa educação ambiental, ela proporciona um equilíbrio social, assim, entre esses períodos de mudança, de mais cheia, mais vazante. Por exemplo, proporcionar essas palestras, fomenta uma melhor relação com esses períodos de seca e vazante? Ela melhora, né? Agora, em alguns momentos, o que gera é uma reflexão crítica, né? Porque à medida que você mostra o conhecimento, você gera reflexão crítica. Então, aí, por exemplo, eles sabem, os comunitários sabem, que vai vazar muito o rio e que eles vão ficar isolados. E aí vem a pergunta, por que a prefeitura não se planeja... Entre o poder público, né? No sentido de que fique assegurado a água para mim, a água potável de boa qualidade, fique assegurado... A infraestrutura, né? De Isso. acessos. Que fique assegurado o meu gás, que fique assegurado o frango congelado para eu poder ter acesso no supermercado, que fique assegurado o pescado. Tudo isso pode ficar assegurado se houver planejamento. Já entra um olhar crítico, né? A gente está chegando ao final desse bloco. Eu queria perguntar para vocês como que a gente pode transformar esses eventos extremos em oportunidades para repensar o território amazônico, como a gente pode repensar e agradecer a participação também de vocês nessa entrevista. Essa é uma temática complexada, a gente poder inferir assim poucas. Essa é a tua pergunta e a pergunta da COP, né? A COP está fazendo essa pergunta. O que fazer para a gente não deixar passar 1,5 grau, que a gente precisa criar barreira para que isso não ocorra, para a gente poder manter o bioma mais ou menos parecido com o que está aqui, não o que aconteceu 100 anos atrás. Mas para que não piore, né? Mas que não piore, estabelecer... O nosso trabalho tem sido esse. Essa pergunta ela é uma pergunta desafiadora, é uma pergunta para o futuro. Mas todas essas tragédias, essas catástrofes que aconteceram, elas foram um aprendizado. Isso a gente não pode negar. Então, situações de inundação na Amazônia, situações de inundação no Nordeste, como aconteceu no Recife, né? Situações de inundação no sul do Brasil, tornados.
né, ciclones, tsunamis, o avanço do mar, principalmente na região do Rio Grande do Norte, né? Isso tudo são ensinamentos em que, à medida que a gente gera uma ação dentro do ambiente, a gente gera uma contração. Isabelle, eu posso te dizer que o Igarapé do Espírito Santo, não é, que foi canalizado ali pelo final do século XIX, não é? Esse igarapé está vivo, porque a água, ela só refaz o caminho dela. Mais uma vez agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Obrigada. E no próximo bloco a gente vai conferir uma entrevista que a gente fez com um pesquisador do Pará, o João Paulo Soares de Cortes. Nós vamos falar sobre estiagens e cheias extremas na Amazônia, com um convidado diretamente do estado do Pará, que é o João Paulo Soares de Cortes, que é geógrafo, mestre e doutor em Geociências e Meio Ambiente, professor adjunto do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará, trabalha com os temas de geomorfologia, planejamento ambiental, geoprocessamento, análises espaciais e riscos ambientais. Também coordena o Laboratório de Geoprocessamento, Território e Meio Ambiente da Amazônia. João, muito bem-vindo. Conta pra gente um pouco da tua trajetória. Como surgiu o teu interesse pela geografia e pela pesquisa em meio ambiente na Amazônia? Ouvintes do Igarapod, um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu acho que o interesse pela geografia ele é uma coisa que vem desde de que eu me entendo, assim, por gente, de criança, já ficava brincando com mapas, já tinha essa curiosidade muito grande, né, de conhecer aí a diversidade do nosso planeta. E à medida que eu comecei a estudar, foi natural ter um envolvimento com as questões ambientais, né? Eu tive minha formação no interior de São Paulo, né? Eu sou de Minas, e para mim a Amazônia sempre foi um sonho distante, assim, uma ideia muito desconhecida, né? Eu converso com os meus alunos, assim, que a gente tem uma visão muito turva da Amazônia, né? Olhando do Sudeste para cá, é difícil a gente ver uma cidade da Amazônia na televisão, né? As pessoas da Amazônia, assim, então eu diria que é uma imagem quase folclórica, né? Então, para mim, acho que desvendar isso, a oportunidade de estar aqui, de conhecer de perto e de viver a Amazônia, foi uma realização enorme que eu tive, né? Quando eu vim trabalhar na universidade e que abriu, então, novas janelas e novas perspectivas para mim como geógrafo, né? O teu laboratório Geoterra trabalha com soluções espaciais para comunidades amazônicas. Que tipos de projetos vocês desenvolvem? Bem, nós temos projetos baseados em dois pilares, que são as análises espaciais e o levantamento das estruturas sociais dentro das comunidades, né? Quando a gente fala em comunidades amazônicas, isso inclui comunidades urbanas, né? Comunidades periurbanas, desse contraste entre o periférico e a cidade, e também comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Os projetos que nós desenvolvemos são tanto de caráter mais localizado e pontual, e aí esses projetos normalmente a gente faz sob demanda, né, a partir de pedidos que são feitos para nós, né, para complementar alguma demanda local, mas nós desenvolvemos também diagnósticos socioambientais em bacias hidrográficas, que é o produto mais robusto e mais completo de atributos dessas comunidades, tanto pelo ponto de vista social, quanto pelo ponto de vista ambiental, como que estão as características ambientais daquele território. A Amazônia ela tem enfrentado num intervalo de 5 anos de trás para frente cheias e estiagens severas. O que os dados que vocês acompanham indicam sobre esses eventos? Olha, Isabelle, os dados eles são muito preocupantes porque eles mostram para a gente um aumento tanto na frequência
quanto na intensidade desses eventos, né? Esse aumento de frequência e intensidade é um elemento que ele já era previsto por modelos bastante antigos e que a gente já começa a observar, pelo menos nas últimas décadas, no mundo inteiro, praticamente. A Amazônia também responde a isso. Quando a gente olha os dados hidrológicos, né, os dados de coluna de rio, o que a gente tem é que a maior parte dos eventos, né, e os eventos maiores estão concentrados nos últimos 20 anos na Amazônia, né? Quando a gente olha os 100 anos anteriores, esses eventos eram muito mais espaçados do que nas últimas 2 décadas. Então, a tendência que a gente tem é de que isso continue, né? Uma frequência maior de eventos e eventos mais intensos também, tanto de cheia quanto de seca. Focando no estado do Pará, mais especificamente, quais são as regiões que mais sofrem com esses extremos climáticos? Bom, o estado do Pará, que vai ser também uma coisa comum ao estado do Amazonas, né? Os grandes estados da Amazônia brasileira, ele é um estado mega diverso, no sentido de que o território é um território maior do que uma combinação dos maiores países da Europa, por exemplo, né? Então, dentro desse estado, você tem arranjos que vão ser impactados de forma diferente pelos eventos extremos, né? Você tem no sul do estado toda uma corrente de avanço do agronegócio que vai ter municípios muito dependentes da água para a produção, né? São municípios que eles têm, às vezes, uma população menor, né? Mas é onde vão estar concentrados também os episódios de incêndio, né? Episódios de desmatamento. Então, você tem um tipo de impacto ali, especialmente relacionado com a qualidade do ar, com a falta de água para a produção, que é muito específico. Quando a gente vai para a Amazônia dos rios, né? Essa Amazônia que vai estar, então, na margem, né? Na calha dos grandes rios, isso, como na margem do próprio rio Amazonas, né, na margem do Tapajós, na margem do Xingu. O que começa a aparecer, então, são impactos mais direcionados para essas comunidades que também vão sentir isso de forma diferente a depender do tipo desses rios. Aqui na região de Santarém, por exemplo, você tem o encontro do que a gente chama de rios de águas brancas, como o Amazonas, né? Águas claras, como o Tapajós, e águas negras, como o Arapiuns. Comunidades que ficam na margem do Amazonas são comunidades que têm uma relação com a pesca muito mais intensa, porque é um rio naturalmente muito mais viscoso. Ao mesmo tempo, essas comunidades têm menor espaço para a produção da agricultura familiar, né? Então, são comunidades mais pesqueiras. E aí, o episódio de seca, ele vai impactar essas comunidades de forma muito diferente do que acontece com comunidades que estão na margem do rio Tapajós, que tem um espaço economicamente, maior. Né? Elas vão ter mais espaço, elas têm uma diversificação maior, né, da sua economia, da sua segurança alimentar. Às vezes elas vão ter um tipo diferente de dependência em relação ao transporte fluvial, né? Dependendo do lugar onde ela está no rio, ela pode ter um acesso por terra também, o que facilita muito, né, num episódio desse, comparando com comunidades que só têm acesso por água. Então, é uma diversidade muito grande, né, que também já vai ter um outro cenário quando você vai para a Amazônia Urbana e tal. Então, são muitos cenários que têm que ser avaliados para se pensar a adaptação climática a nível estadual, por exemplo. Por ser muito grande, como você falou, e englobar até tamanhos de vários países da Europa, o Pará tem alguma especificidade nesse sentido climático, por exemplo? Pode se comparar com outros estados, Amazonas, o Acre, ou os eventos climáticos extremos são diferentes, assim, geograficamente? Eu diria que os eventos eles respondem a um padrão entendido a nível de Amazônia, primeiro como bacia, mas também como bioma, né, e também região administrativa. Então, essas 3 Amazônias diferentes, incluindo aí a Panamazônia, né, a Amazônia
que vai agregar os outros 8 estados nacionais, né? Essa Amazônia transfronteiriça. Então, por um lado, você tem esses impactos que podem ser englobados a nível de Amazônia, mas, por outro lado, você tem esses detalhes, essas minúcias, né? que vão fazer isso, que vão fazer com que os impactos também sejam muito localizados, assim. Às vezes, Isabela, você pode ter, por exemplo, é, aqui onde a gente estuda no Rio Tapajós, né? Você pode ter nas margens opostas do rio, comunidades que têm contextos completamente diversos. Então, de um lado, ela está dentro de um tipo de unidade de conservação, que é a Resex, que é mais aberta, do outro lado está dentro da Flona. Aí, do lado que está dentro da Flona, tem o acesso rodoviário, que do outro lado não tem, né? Aí, de um lado, tem um arranjo étnico mais complexo, com Povos comunidades indígenas, né? indígenas. Outras especificidades. Então, esse mosaico de coisas vai fazer com que o tipo de acesso à saúde, à educação, ao transporte, né, vai fazer com que as comunidades respondam de forma muito diferente e sintam também, né, esses impactos. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta aqui conversando com o João, diretamente do Pará. João, nas pesquisas de campo, como que as populações locais têm percebido esses impactos, esses extremos climáticos no dia a dia delas? Os extremos, eles têm um poder de desestruturar totalmente as comunidades, né? O que nós observamos é que as comunidades, elas são fortemente adaptadas à variação anual, né? À variação sazonal do ciclo dos rios. Agora, quando chegam os eventos extremos, você vai tendo uma série de efeitos que a gente chama de efeitos em cascata. Então, por exemplo, você tem uma interrupção no transporte. Essa interrupção no transporte, ela também significa que as pessoas não conseguem acessar os equipamentos de saúde, começam a ter dificuldade de acessar a escola, começam a ter dificuldade de acessar os mercados, né? De comprar coisas para levar para a comunidade. Então, você vai tendo efeitos cinéticos em cascata que desestruturam completamente a vida cotidiana da comunidade, né? Então, a vida cotidiana, de sai para pescar essa hora, as crianças vão para a escola, uma vez por mês vai lá, né? Isso entra no estado de emergência mesmo, de alerta, né? de exceção mesmo, em função do extremo climático. E onde que entra a atuação do Geoterra nesse contexto todo? Acho que a nossa atuação ela vem no sentido de trazer essa diversidade, né? Tentar desenhar esses mosaicos que ocorrem para que a gente consiga pensar políticas mais setorizadas, por um lado, e por outro lado, entender o que essas comunidades já estão fazendo, né? De modo geral, nenhuma dessas comunidades está parada observando a casa pegar fogo, né? Então, todo mundo está buscando diferentes arranjos, né? Diferentes formas de Minimizar esses lidar. impactos, né? Exatamente. E aí a gente procura, então, trazer, entender um pouco dessas soluções, considerando que são as soluções que já estão funcionando na base, né? Que já estão acontecendo. E também enfatizar a necessidade de que sejam cumpridos os direitos fundamentais dessas comunidades, né? Que na maior parte das vezes são negligenciados e que vão ser a principal ferramenta de aumento da resiliência dessas comunidades. É possível prever com um certo tipo de antecedência essas cheias e secas extremas? E como é que a população é inserida nesse contexto, no sentido de aplicação de tecnologias sociais, por exemplo? Bom, essas cheias, elas são esses eventos extremos, né? Eles são previsíveis, né? Porque a gente tem um monitoramento de larga escala que funciona a partir de dados de satélite, mas também esses dados estão integrados com dados de chão, né? Com dados de medição em loco dentro das estações pluviométricas, dentro das estações climáticas. Então, esses eventos a gente consegue, com semanas e até meses de antecedência,
ver se a curva anual ela está dentro do que é considerada normalidade ou se a gente está caminhando para um inverno mais severo, né, ou para um verão mais severo. Você tem também você tem uma diminuição muito grande no volume de um determinado rio, né, e aí isso antecipa a possibilidade de uma seca severa, mas aí ao mesmo tempo você tem um aumento das chuvas lá do outro lado da bacia, no norte da bacia, que vai um pouco compensar o que acontece aqui, né? Eu tô considerando a situação paraense de estar no final do sistema hidrográfico amazônico. Então, Sim, tudo que acontece na nas foz. cabeceiras reflete aqui, né, próximo na região do Baixo Amazonas, né, na parte final do sistema amazônico. Então, na última seca de 2024, a gente já tinha uma previsão de que teria um evento parecido ou maior do que foi o evento registrado em 2023. E aí, diante da experiência que já existia, né, das dificuldades que foram enfrentadas do ciclo anterior, o que aconteceu a nível de município foi que teve uma reunião da Defesa Civil Municipal, junto com os representantes da pesca, né, junto com os representantes de diversos setores, incluindo a universidade, para antecipar medidas, né, que aí incluíam fazer uma feira do pescado lá, quando estivesse no meio do verão, né, para ajudar a escoar essa produção, tentar pensar alternativas de piscicultura, né, fortalecer as alternativas de piscicultura para garantir a segurança alimentar, né, da própria cidade e tal. Então, esse é um tipo de tecnologia que ajuda a comunidade como um todo a estar mais preparada, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso. Qual que é o papel do poder público nessa mitigação de impactos e até o papel a importância de parcerias entre o poder público e instituições de ensino, universidades, enfim. Bom, a gente parte do princípio, Isabelle, que o poder público ele tem toda a responsabilidade no sentido de que ele é o único ente capaz de tomar decisões coletivas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa mudança de atitude em relação ao meio ambiente, é natural que a gente busque as opções individuais, né? Então, que as pessoas tenham um uso mais consciente da água, da energia, né? Um descarte correto dos resíduos sólidos e tudo mais. Quando a gente olha pelo ponto de vista da gestão ambiental, o que acontece é que o gestor ele tem que desencadear, ele tem que encadear essas medidas de modo que chegue até o nível da tomada de decisão a nível individual. Então, a responsabilidade é do gestor, né? O Estado é o único ente capaz de tomar essas decisões coletivas. No sentido da mitigação, além do exemplo que eu dei agora, que era um exemplo direto de combate a um evento que estava se desenhando para acontecer, nós entendemos que a garantia dos direitos fundamentais é fundamental. Então, existem políticas que estão desenhadas há décadas, né? Uma política de saneamento no país, que ela tem que chegar na ponta, que ela tem que ser implementada, né? As pessoas têm que ter direito ao acesso à água de consumo e acesso ao tratamento adequado, mesmo em condições de isolamento, para que, quando chegar um evento desse, elas tenham mais condições de enfrentamento. Em relação a essa parceria com instituições de ensino, o que você destaca? Aí que a universidade é parte desse Estado, né? Ela é um pedaço, né, do grande sistema que é o Estado, assim. Então, acho que a universidade que ela não está disposta e disponível para se engajar nos períodos de crise. A gente passou agora pela pandemia, né? E a gente viu grande movimentação que as universidades tiveram, mesmo na construção da ciência de base, né, que foi fundamental para que a vacina fosse desenvolvida, mas até as ações de emergência, as ações emergenciais também. Então, eu entendo que a construção do conhecimento a estrutura da universidade, ela está a serviço da sociedade e não pode ser diferente disso. Tem espaço para otimismo dentro desse contexto de eventos climáticos ou a gente ainda deve seguir em alerta com
O que pode acontecer nos próximos anos, próximos estiagens e enchentes? Olha, a gente acredita muito nas soluções que já existem, né, e nas soluções do território, assim. Então, é muito difícil. Eu acho que o grande desafio, fechando toda essa ideia que a gente tem construído, o grande desafio de pensar uma política, né, lá em cima, a nível do Estado, que vai conseguir ser implementada. Então, quando a gente vem para a Amazônia, quando a gente olha para a Amazônia, essa diversidade que torna tudo tão complexo, ela é ao mesmo tempo um grande canivete suíço, né? Um canivete que tem uma série de ferramentas aí e que várias delas podem ajudar a gente a pensar um mundo que esteja mais preparado, né? Com maior resiliência a essas mudanças, assim. Então, eu acho que o otimismo ele está dentro das comunidades, no que as comunidades já fazem. Agora, o cenário, ele é um cenário muito desafiador, né? Ele é um cenário que, se a gente ficar olhando só para os dados e para as tendências e para esse crescimento da temperatura, na concentração de gases na atmosfera, aí eu acho que a tendência é chorar e muito, assim, porque é por aí que a gente caminha, infelizmente. Muito obrigada, João, por ter participado. Eu que agradeço. E mais um episódio do Igarapod vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Amazon Site, no Portal Amazônia e também no site do portalamazônia.com. Tchau e até a próxima.